Atos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, eu quero conhecer, eu quero viver o poder do Espírito Santo. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Na década de 70 e de 80, e muitos de vocês não eram nascidos sequer, até meados da década de 90, era muito comum na igreja Assembleia de Deus ministrações sobre o enchimento do Espírito Santo. Todos os congressos, os domingos pela manhã, os sábados à tarde, eram dedicados à palavra de orientação sobre isto. Os cultos de celebração da Santa Ceia normalmente tinha oração para Jesus encher os seus servos com o seu Espírito e distribuir, conforme o seu querer, línguas espirituais. Há 15 dias atrás eu preguei aqui sobre sinais de Pentecostes, num domingo à noite. E como por algumas vezes eu usei a expressão falar em línguas estranhas, eu fui olhar os comentários da pregação, e alguns lá perguntando: onde está escrito na Bíblia a palavra línguas estranhas? Eu acho muito incrível que nós estamos numa geração, antigamente todo mundo era juiz de futebol, todo mundo tinha um pouco de médico, agora todo mundo também é um pouco teólogo. Se levanta discussões que não são necessárias. A palavra línguas estranhas não se encontra na Bíblia, eu vou responder publicamente. Mas se encontra a expressão glossolálias, é uma palavra grega que fala de língua desconhecida. Se é língua desconhecida, é uma língua estranha. É simples. Nós estamos questionando a experiência da história da igreja. A igreja foi fundada por Cristo na cruz do Calvário, quando deu a sua vida por nós e gritou: está consumado. Mas ela foi inaugurada em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo, que veio para capacitar a igreja a cumprir a missão que o Senhor lhe havia designado. Outro dia eu estava pregando numa igreja, pastor Emerson estava comigo. Foi visível quando eu falei sobre batismo no Espírito Santo. As pessoas me olharam como se eu estivesse falando sobre algo de outro planeta. Elas não sabiam o que era isto. Nunca tinham ouvido falar sobre, e eu fiquei sem poder resolver o problema, porque quando eu fiz a menção eu já estava no fim da pregação e não dava tempo de fazer um seminário naquela noite. A relação de Deus com o homem se dá desde a criação. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele soprou nas suas narinas fôlego da vida. A expressão hebraica ali é ruach. É a mesma expressão para falar do Espírito, o Espírito da vida. Chegamos em Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, e Salomão diz que ninguém pode controlar o Espírito com a sua mão. Outra vez a palavra é ruach.
ninguém pode conter, ninguém pode deter, ninguém pode limitar a operação do Espírito Santo. Em toda a Bíblia Sagrada há o plano de Deus de fazer com que o seu Espírito habite nos seus servos. Salmo de número 51, versículo 11, o salmista diz: não retires de mim o teu Espírito. Provérbios capítulo 1, versículo 23, o sábio escreve e diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós o meu Espírito. No profeta Isaías capítulos 44, versículos 3 e 4, o Senhor diz: porque eis que eu derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua descendência, e a minha plenitude sobre a tua posteridade. Há uma promessa do derramamento do Espírito desde as páginas do Antigo Testamento. O profeta Joel, num texto muitíssimo conhecido, capítulo 2, versículo 28, diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos, os vossos jovens, terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas, ele está falando de escravos e escravas. Naqueles dias derramarei do meu Espírito Santo. É interessante que a expressão derramar é um vocábulo, é um verbo hebraico que dá a ideia de encharcar, entornar. Só quem conhece o velho e tradicional filtro de cerâmica vai compreender o que eu vou falar agora. Antigamente, quando a nossa mãe enchia a parte superior do filtro de cerâmica, a de baixo naturalmente tinha que estar vazia, mas de repente ela esqueceu de apertar as velas, e a água descia, filtrava mais rápido. Como a parte de baixo do filtro normalmente era menor do que a parte superior, enchia e transbordava. Aí vi essa cena muitas vezes, quando minha mãe vinha chegando da sala, varrendo a casa, e chegava na cozinha, a água desceu, transbordou, e já tinha aquele veio de água atravessando a cozinha. Derramar ali é mais ou menos isto, é encher até transbordar, e encharcar tudo em torno de você. A expressão que nós pentecostais chamamos de batismo no Espírito Santo é exatamente esta, na prática: ser tão cheio do Espírito Santo que você vai transbordar. Nós estamos vivendo uma fase de uma igreja cheia de protocolos, cheia de regrinhas, cultinho bonito. Ninguém pode se mover além da conta, porque vai incomodar os mais civilizados. Não se pode dar glória a Deus em alta voz, porque vai incomodar os ouvidos mais sensíveis. Lembro que não faz muito tempo, nós temos um irmão aqui na nossa igreja, desde o início, um irmão muito simples. Você não faz ideia de quanto esse irmão caminha para estar em todos os cultos aqui, e já é um senhor de 80x anos. E o detalhe é que um dia eu falei com ele: eu vou providenciar alguém para lhe buscar em casa e lhe levar depois do culto. Ele disse: não precisa, vir caminhando é bom para a saúde. E ele normalmente, quando se alegra, levanta aqui e fica no meio do corredor com as mãos levantadas, dando glória a Deus. E alguém foi lá e deu uma bronca nesse irmão, e murchou esse irmão. Eu não estava aqui. No dia que eu soube, eu fiz um aviso no púlpito, disse: ninguém aqui pode estar autorizado a repreender quem está glorificando.
Ninguém aqui está autorizado a repreender quem sai no meio da igreja adorando, desde que não esteja quebrando a funcionalidade do culto. A adoração é muito individual. E chamei ele e falei: o senhor está livre para adorar a Deus como o seu coração desejar. Porque a experiência com o poder do Espírito Santo te ensina que Davi, quando estava trazendo a arca para Jerusalém, quando Davi percebeu que o protocolo estava interrompendo a adoração, ele arrancou as vestes reais para poder se misturar no meio do povo e adorar a Deus. Mical não entendeu e criticou a Davi, mas quando criticou a Davi também perdeu a posição de rainha, porque a adoração é ato espontâneo. No Novo Testamento, nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo, e a primeira vez que se fala nisso é o próprio João Batista, quando ele diz: eu vos batizo em água para o arrependimento, mas depois de mim vem um, do qual não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus falou muitas vezes que depois da sua partida nos ia enviado o Consolador. João capítulo 14, versículo 16 e 17, por exemplo, ele diz: e eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele estará convosco e habitará em vós. Se tiver alguém do seu lado, diz para ele aí: o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Deixa eu te falar uma coisa: a relação de Deus com o homem, deixa eu te contar o tamanho do teu privilégio, do nosso privilégio. A relação de Deus com o homem se divide em 3 épocas, ou 3 dispensações. Eu chamo de dispensação do sobre, dispensação do entre e dispensação do em. A primeira dispensação, chamada de dispensação do sobre, se deu no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava nos patriarcas, não morava nos profetas, não habitava nos sacerdotes. A Bíblia nos faz compreender que o Espírito Santo vinha sobre eles em situações específicas e muito exclusivas, fazia aquilo que teria que fazer e depois retornava para o seu lugar de origem. Por isso que você vai encontrar repetidas vezes nos relatos do Antigo Testamento expressões como: e veio sobre ele o Espírito de Deus, e se apoderou dele o Espírito de Deus, e ficou cheio do Espírito de Deus, porque não era uma presença permanente. O Espírito vinha sobre, e detalhe, naquela época o Espírito não vinha sobre qualquer pessoa, o Espírito só vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. O povo não recebia a presença, a plenitude, a manifestação do Espírito Santo. É por isso que Josué questiona Moisés quando tem 2 homens cheios do Espírito Santo lá no arraial, profetizando. E Josué pergunta a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Moisés então responde: quem dera que todos fossem profetas. Saul profetizou quando chegou no arraial dos profetas, perseguindo a Davi. A segunda dispensação da relação de Deus com o homem é a dispensação do entre. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Entre, no meio,
Mateus capítulo 16, versículo 18. O que nós precisamos compreender é que até então o Espírito Santo não habitava neles. A presença de Jesus fisicamente entre nós é extraordinário, mas era entre. Aí Jesus diz assim: se eu não for, o Consolador não virá, e quando eu for, ele virá, mas não estará entre vocês, estará em vocês. Ele vai habitar em vocês. Daí Paulo dizer aos coríntios que nós somos o templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós. Primeira carta capítulo 3 versículo 15, capítulo 6 versículo 19. Aos Efésios no capítulo 2, Paulo diz que nós somos edificados para sermos a morada de Deus em Espírito. Ou seja, Ele mora em mim, em você. No colégio, o Espírito Santo está dentro de você. Na faculdade, o Espírito Santo está dentro de você. No supermercado, o Espírito Santo está dentro de você. No transporte coletivo, no Uber, no táxi, o Espírito Santo está dentro de você. O grande segredo de uma caminhada vitoriosa é reconhecer isto e dizer ao Espírito Santo: eu me entrego. Aliás, uma experiência muito clara disso, eu quero que você compreenda, para então a gente conversar sobre 5 verdades sobre o batismo no Espírito Santo muito rapidamente. Mas uma forma de você compreender muito essa dependência do Espírito Santo é a experiência de Ezequiel no capítulo 47. Ezequiel diz: ele estava dentro do templo, e ele vai ver um rio que sai do altar de Deus, e um varão chama Ezequiel. O Senhor fala com Ezequiel, diz: sai pela porta oriental. E Ezequiel sai pela porta, e ele vê que o rio se amplia e se aprofunda. Preste atenção, Ezequiel estava dentro do templo, mas não estava no rio. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não desfruta do rio. Aliás, deixa eu falar, tem gente que fica parecendo aqueles sapinhos em dia de chuva, se contenta com uma poça d'água e faz barulho a noite inteira numa poça d'água. Mas tem crente que é como peixe, não sobrevive numa poça, precisa de rio para descer, para mergulhar, para subir, para saltar e para desfrutar daquilo que o Senhor lhe dispôs e lhe liberou como direito adquirido na cruz do Calvário. Quando Ezequiel chega na frente do templo, ele diz que um varão chegou e mediu 1000 côvados e disse a ele: vem. E Ezequiel entrou nas águas, e ele diz: as águas me cobriam os tornozelos. Não vou entrar em detalhes porque o foco não é este. O anjo mede mais 1000 côvados e diz a Ezequiel: vem. E Ezequiel diz: e eu entrei, e as águas me cobriam os joelhos. E o anjo mede mais 1000 côvados e diz a Ezequiel: vem. E ele diz: as águas me cobriam os lombos. Aí o anjo mede mais 1000 côvados e diz a Ezequiel: vem. E Ezequiel diz: eu não pude ir mais. É nesse nível que Deus quer te levar. Eu não pude ir mais, porque não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. E é lindo quando Ezequiel diz: e ele veio e me tomou pela minha mão, e me levou, e me fez nadar, e me levou em ambas as margens do rio. Há um nível de experiência com Deus, é o nível que Ele quer nos levar, que você não vai sozinho, é preciso Ele te fazer nadar no rio da sua plenitude. Aleluia! Quem quer nadar no rio do Espírito de Deus?
Deixa eu fazer uma pergunta básica: quem já falou em línguas espirituais, línguas estranhas que alguns ignoram, mas quem já falou em línguas espirituais? Levanta-se a mão, por favor. Quem nunca falou? Levanta-se a mão. Quem nunca falou em línguas espirituais? Vou te dizer 5 coisas sobre isto e a gente vai orar. Algumas pessoas pensam que receber o batismo com o Espírito Santo é pedir ao Espírito Santo que venha de Salvador para cá, para nos encher em Feira de Santana, até ele enfrentar essa estrada esburacada e chegar aqui. Você cansou. Na verdade, ele já habita em você. Ele já habita na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é permitir que a torneira encha até transbordar, porque ele já está dentro de você. Fala com o teu vizinho: ele já está em você. Ele não vem, ele já está em você. Uma outra coisa que eu quero que você entenda sobre ser batizado no Espírito Santo: quem fala em línguas não é o Espírito Santo. Quem fala em línguas é você. O Espírito Santo dá, o Espírito Santo concede, mas quem fala é você. E começaram a falar em outras línguas. Eles começaram, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Muitas vezes vem o desejo, flui, e você segura, porque tem dúvida, porque tem medo, porque fica inseguro. E aí você fica esperando perder o controle. Ser batizado com o Espírito Santo não é perder o controle. Ser batizado com o Espírito Santo não é levitar. Ser batizado com o Espírito Santo não é entrar em êxtase. É mergulhar no rio que está fluindo para dentro de você. Então libera o seu coração. Alguém diz assim: pastor, e se for da carne? Da carne? No meio da plenitude do Espírito Santo, você acha que a carne conseguiria se sobressair? Ah, pastor, mas eu já vi muitos pastores dizendo: não pode ser emoção. Tá, estou pregando para um bando de robô que não se emociona. Sente a presença de Deus sem se emocionar aí, ô poderoso. Para você ter uma ideia, o Antigo Testamento, que fala tão pouco de emoções na presença de Deus, nos ensina que o sumo sacerdote, sempre que ele ia entrar para o lugar santo dos santos, ele colocava as campainhas de ouro e as campainhas de romã penduradas como decoração nos ombros da veste sacerdotal. Mas aquilo não era meramente ornamento. O sacerdote ia para a presença de Deus. Se ele entrasse em pecado, ele seria morto pelo fogo da presença de Deus. Há quem diga que ninguém poderia entrar no lugar santo dos santos nem para retirar o corpo morto do sumo sacerdote. Então, há uma corrente de pensamento que diz que ele entrava com uma espécie de corda presa na cintura e a ponta ficava lá fora. Se ele morresse lá dentro, ele era puxado para fora, ninguém entrava. Mas como é que o povo sabia que o sacerdote estava vivo? Como é que o povo sabia que Deus havia recebido o sacerdote? É que quando ele chegava diante da presença de Deus, não dá para chegar na presença de Deus e ficar quieto. Então quando ele sentia a presença de Deus, ele vibrava, e quando ele vibrava, as campainhas tocavam, e o povo ouvia lá fora o barulho das campainhas, e a glória de Deus se manifestava. Então não tenha medo das emoções, deixa o Espírito Santo maestrá-las. Mas deixa eu te explicar 5 coisas mais sobre o batismo no Espírito Santo. A primeira é para hoje. Não passou. Não é para o passado. A Bíblia diz que Pedro, quando estava cheio do Espírito Santo no cenáculo, em Atos 2,
Ele manda abrir as portas do cenáculo, e no versículo 39, Pedro diz assim: porque esta promessa se diz respeito a nós e a vós, e aos vossos filhos, e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quem é chamado por Deus aqui? Levanta-se a mão. Então provoca seu vizinho e diz para ele: é para hoje. Você foi chamado por Deus. O que eu e você precisamos é permitir o Espírito de Deus agir na nossa vida de maneira plena, absoluta, gloriosa, extraordinária, para a glória do nome de Deus. Segunda verdade sobre o batismo com o Espírito Santo que eu quero compartilhar com você: é para todos, não é para algumas pessoas especiais. Olha o que diz Joel: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A palavra hebraica que Joel utiliza ali para filhos e filhas é um vocábulozinho pequenininho, quase impronunciável, que fala de crianças desde recém-nascidas até o final da adolescência. Uma tradução literal, fiel, ao pé da letra, seria: vossas crianças e vossos adolescentes profetizarão. Quem é pai ou mãe aqui, faz assim por favor. Seus filhos estão debaixo da mesma promessa, os seus netos estão debaixo da mesma promessa, aleluia. No mundo pagão, eles sacrificavam seus filhos às suas divindades. Aqueles que não conhecem a Cristo, fazem seus filhos fazerem pactos, fazem pactos por eles, colocam eles para participarem de rituais. Na casa do Senhor, os nossos filhos fazem parte da promessa do derramamento do Espírito Santo para esta geração. Vossos velhos terão sonhos. Os idosos não estão fora da promessa. É interessante que no mundo afora, um dia eu estava conversando com meu avô materno. Meu avô já tinha 93 anos. E ele olhando para mim disse: meu filho, eu não tenho mais por que sonhar, meu tempo já passou, agora sonham vocês. Mas aí o profeta Joel diz que na plenitude do Espírito Santo essa regra não vale. Na plenitude do Espírito Santo, Joel diz: os vossos velhos sonharão, os vossos idosos sonharão. Então, vou usar a linguagem popular dos meninos aí fora: ô coroa, sonha. Sonha, porque Deus vai te usar para fazer coisas gloriosas. Moisés tinha 80 anos quando tirou o povo do Egito. John Wesley, maior avivalista da história do Reino Unido, tinha 72 anos quando começou a promover o maior avivamento da história da Inglaterra. Deus não te dispensa por causa da tua idade. Quando alguém disser que você já está velho, avisa que velha é a estrada de Feira de Santana para Salvador. Você está revestido no poder do Espírito Santo. E os vossos jovens terão visões. O que Deus está dizendo? Os velhos sonham, os jovens vislumbram o que os velhos sonharam, as crianças e adolescentes profetizam, e todos fazem parte da realização daquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo. Aleluia! É para todos. Não aceite que é para alguns apenas. É para todos aqueles que se dispõem a serem cheios de Deus. Terceira verdade sobre o batismo com o Espírito Santo é enchimento. O que eu quero dizer com a expressão é enchimento? Eu estou lhe dizendo que você já tem o Espírito Santo na sua vida. Você já tem o Espírito de Deus dentro de você. Ser batizado é ser cheio.
É aquilo que já está dentro transbordar. Encher até que você não controle mais. Enchei-vos do Espírito Santo é a orientação de Paulo. Efésios 5,18. Atos capítulo 2, versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. O Senhor quer encher você. O Senhor quer fazer transbordar na sua vida o poder da sua graça e misericórdia. Eu disse para os irmãos um dia desses aqui, lá no Angico, há um irmão, o irmão Raimundo. Ele sempre foi um grande apoiador da obra. Irmão Raimundo era todo arrumadinho. Era não, até hoje está velhinho, mas arrumadinho, chique, durinho, todo bonitinho. E ele dizia direto: se Jesus quiser me batizar com o Espírito Santo, pular nunca. Gritar? Para com isso. Pastor Zé Luiz conhece. Sair chorando? Não, para com isso. Vai ter que ser aqui no meu lugar, arrumadinho. Um dia a gente foi para uma vigília na casa de farinha, lá na roça do irmão Raimundo. No meio da madrugada, o irmão Raimundo começou a sentir o poder de Deus lhe enchendo, e ele percebeu que não ia dar para controlar. Aí lembrou, perto do forno da casa de farinha, só quem conhece vai entender o que eu vou dizer. Perto do forno tinha umas esteiras enroladas, que eram usadas para empacotar os sacos de farinha, na hora de transportar, para não furar, para ninguém vê-lo cheio. Ele entrou atrás daquelas esteiras e se escondeu lá, como se dissesse: aqui pode, que ninguém está vendo. Só que à medida que o poder desceu sobre ele, ele começou a dar glória, ele começou a se mover, e ele começou a balançar os braços. E acontece que haviam puxado farinha no forno naquela semana, e o forno ainda estava morno. Então, na medida que ele começou a sacudir com o forno morno, ele começou a suar. E na medida que ele balançava a esteira, o pozinho de farinha caía em cima dele, e a esteira ia para o chão. Quando caiu a última esteira, está irmão Raimundo encharcado de suor, coberto de pozinho de farinha, e ele saiu no meio da casa de farinha, pulando, dando glória a Deus. Não limite o poder do Espírito Santo. O vento sopra onde quer, sabe de onde vem, e nem se sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Ninguém pode controlar o Espírito com a sua mão, diz Salomão. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Não diz não. Diz sim, não diz não. Mas eu já vi, não viu não. Está escrito, está não. A Bíblia diz que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é sujeito a ninguém aqui. O Espírito Santo faz o que quer, e ele quer encher a sua vida. Diz aí para o seu vizinho: o Espírito quer encher a sua vida. Quarta verdade sobre o batismo no Espírito Santo é revestimento. O que é revestir? Lucas 24:49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Revestir é vestir de novo, é cobrir por cima, é vestir a segunda vez. O que o Senhor deseja é pegar todos os dons e talentos que Ele já te deu e cobrir com a sua plenitude, revestir com a sua plenitude. Ser batizado com o Espírito Santo é receber reforço, é receber armadura nova, é receber uma cobertura que você não tem, uma capacidade que não é natural, uma capacidade que é divina. E a quinta verdade sobre o batismo com o Espírito Santo, vira para o irmão do seu lado e diz para ele assim: é para você, é para você, é para cada um de nós. Esta promessa se diz respeito a nós e a vós, e aos vossos filhos, e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. É
para você. Então eu quero orar contigo nesta manhã. Eu desejo que você receba o enchimento do Espírito Santo. Eu desejo que você fale em línguas desconhecidas, tá? Alguém pode perguntar: onde que está escrito língua estranha na Bíblia? Lê a Bíblia que você acha o estranho. É só falar em línguas espirituais. Paulo diz: falando entre vós em salmos, cânticos e cânticos espirituais. 1 Coríntios capítulo 14 está um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu vou citá-lo e a gente encerra para orar, porque você vai falar em segredos com Deus. Se tiver alguém do seu lado, espera assim: você vai falar em segredos com Deus. Essa semana eu precisei do meu carro para vir para a igreja e eu estava saindo atrasado. Não era para ir para o culto em Salvador. Eu já estava atrasado quando eu funcionei o carro. Quando eu tentei funcionar o carro, não pegou. Liguei para um irmão que trabalha com mecânica e falei com ele: meu carro não pega. Ele perguntou o que aconteceu. Ele disse: bateria, precisou trocar. Liguei para o pastor Emerson, liguei para o meu pai: tem aí um cabo para fazer uma chupeta, mas estava longe demais. Quando ele fosse chegar na minha casa, o culto em Salvador teria terminado. Preste atenção nisto. Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 14, versículo 2: quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. A palavra edificar ali é a mesma palavra usada para carregar a bateria. É como se você estivesse ligado numa tomada cuja fonte de energia é o Espírito Santo, e ele vai colocar em você, e ele vai te carregar, te abastecer, transferir energia, transferir poder, transferir graça, transferir autoridade, transferir ousadia. Capítulo 14, versículo 4, olha que coisa linda. Paulo diz assim: quem fala em línguas não fala coisas de homens, mas coisas de Deus. A expressão grega para esta colocação de Paulo é: quem fala em línguas não fala coisas para os homens ouvirem, fala em segredos divinos. É como se você estivesse cochichando com Deus. São coisas que o Espírito Santo está ministrando diretamente ao teu íntimo. Ele está comunicando diretamente a você. Por isso que Paulo diz: orarei com o entendimento, mas também orarei com o Espírito. E orar com o Espírito ali é orar em línguas. Aquilo que o homem não entende, muitas vezes nem você entende, mas o Espírito Santo está comunicando ao teu espírito verdades de Deus, edificação de Deus, fortalecimento de Deus, revestimento de Deus, enchimento de Deus. Você pode falar em línguas espirituais. Diz aí para o irmão do seu lado: você pode falar em línguas espirituais. Se coloca de pé quem nunca falou em línguas espirituais. Só quem nunca falou em línguas espirituais. Vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu não quero que você fique perto de um irmão. Eu quero que vocês se espalhem aqui, de modo que perto de você caiba outra pessoa. Fiquem aqui na frente, espalhados, de modo que perto de você caiba outra pessoa. Pode encher essa frente aqui, pode subir no púlpito, não tem problema. Eu quero vocês separados e afastados um do outro. Os pastores vão me ajudar a organizar, por gentileza, a diaconia também. Afastados um do outro. Pode ocupar o púlpito se for necessário, não tem problema. Pode ocupar esses corredores aqui, de modo que haja espaço para alguém ficar do seu lado. Você pode falar em línguas espirituais. Pode chegar mais para cá se for necessário. Aleluia. Quem é que vai cantar? Quando eu der o sinal, precisa estar na ponta. Aleluia. Batismo no Espírito Santo é o Senhor que já habita em você. É o Espírito que já habita em você, transbordando. Ele vai transbordar. Agora eu vou pedir o seguinte: os pastores vão ficar livres.
mais ou menos soltos, para poderem transitar e identificar. Mas eu quero agora, irmãos da diaconia, irmãos da igreja, membros aí da igreja, que já falaram em línguas estranhas hoje, que já foram renovados desse congresso. Quem sabe que está assim: pastor, eu estou com alegria na alma, meu coração está tomado, eu já senti a presença do Senhor hoje de manhã, minha alma já fluiu em Deus. Não, eu nem falei em línguas, mas eu estou tão transbordando de gozo na presença do Espírito Santo. Se você estiver aqui, você vai sair do seu lugar e vai se aproximar de uma dessas pessoas. Você vai ficar perto de uma dessas pessoas aqui. Não fica transitando, se aproxima de uma, que eu preciso identificar que você já se aproximou de uma. Isso, vem cá, se aproxima de uma delas. Só vem se você estiver com o seu coração transbordando do Espírito Santo. Se você estiver com o seu coração transbordando de mágoa, de ira, de rancor, não vem agora não, depois a gente ora para Jesus te libertar da mágoa, da angústia, isso aí. Mas agora eu quero pessoas cujo coração está transbordando. E os irmãos vão observar: quando ele começar a falar em línguas, você me avisa. Quando ele ou ela começar a falar em línguas, você me avisa. Pastor, não chegou ninguém perto de mim. Fica tranquilo que vai chegar. Vai fluindo no Espírito Santo. Melhor que tudo isso é saber que o Espírito já está dentro de você. O Espírito Santo já está dentro de você. O Espírito Santo vai lhe encher. Crianças serão cheias, adolescentes serão cheios. Vocês adolescentes que ontem estavam aqui cheios do Espírito Santo, vem para cá ajudar. É através de você que Jesus vai derramar na vida deles também. Vocês de Salvador que estão aqui, vem cá, vocês estão Cristianismo Sem Fronteira, vem para cá ministrar. Vem para cá, ministra em nome de Jesus. Ninguém aqui está sem propósito. Há um propósito na vida de cada pessoa aqui nesta manhã. É tempo de avivamento. Eu tenho ouvido ao longo dessa semana o Senhor dizendo, usando pessoas e dizendo: é o tempo de um renovo ministerial, é uma nova etapa, é um tempo novo para a igreja. Agora, os pastores vão observar. Quando a irmã começar a falar em línguas, quando o irmão começar a falar em línguas, nos avisa, porque nós queremos ter uma ideia de quantos estão recebendo, de quantos estão fluindo no poder do Espírito. Senhor, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi ensinada, a tua presença está nesse lugar e não chegou agora. O Senhor está conosco, a tua glória tem sido revelada e manifestada aqui. Agora, Senhor, eu quero que esta seja uma manhã diferenciada. Essa seja uma manhã na qual aqueles que já são batizados do Espírito Santo serão renovados, e aqueles que ainda não foram serão cheios. Então, Pai, eu peço agora, coloca fogo nas mãos desses irmãos que estão ministrando, coloca fogo na mão desses pastores que estão ministrando, e Espírito de Deus, começa a distribuir línguas estranhas nesse lugar. Começa a distribuir línguas estranhas nesse lugar. Distribui línguas espirituais nesse lugar. Você ora e ouve. Você ora por ele, ora por ela e ouve. Distribui línguas estranhas nesse lugar, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Reveste de autoridade. Olha lá, já tem um recebendo ali, ó. Jesus já batizou o primeiro. Reveste de autoridade e enche. Já tem dois, já tem o segundo aqui recebendo. Olha, Jesus já está batizando. Jesus já está batizando aqui diante do altar. Ora e ouve, ora e ouve, ora e observa quem vai recebendo. Batiza Jesus, batiza Jesus. Olha lá a terceira, olha Jesus batizando. Olha a quarta pessoa aqui, ó. Olha a quarta pessoa. Olha a quinta pessoa aqui, ó. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza, confirma, confirma com línguas espirituais, confirma com línguas espirituais, confirma com línguas espirituais, confirma, confirma com línguas espirituais, Senhor. Enche essas crianças, enche essas crianças, enche essas crianças, enche a tua filha, enche a tua filha, enche a tua filha,
concede línguas, não tenha medo. Abra sua boca e fale em línguas espirituais. Abra sua boca e fale em línguas espirituais. Se chegou no coração, olha a quinta pessoa batizada com o Espírito Santo aqui, olha a quinta pessoa batizada com o Espírito Santo. Se chegou no coração, se chegou na mente, libera, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Isso, recebeu. Olha a sexta pessoa aqui, olha a sexta pessoa. Jesus está batizando, Jesus está batizando, Jesus está batizando, Jesus está batizando. Batiza Jesus, batiza Jesus. Enche as minhas mãos de brasas acesas. Onde eu tocar, libera. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Está falando em línguas? Batiza Jesus. Temos a sétima pessoa aqui, temos a oitava aqui. Jesus está batizando. Enche Jesus, enche tua filha, enche tua filha, enche tua filha, enche tua filha. Olha a nona pessoa batizada com o Espírito Santo ali, olha. Jesus está enchendo, Jesus está enchendo. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Reveste, 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 reveste. Olha a décima pessoa, olha a décima pessoa, olha a décima. Olha aqui, ó. 11ª pessoa batizada com o Espírito Santo. 11ª pessoa, 12ª, 13ª. Derrama fogo nesse lugar, Jesus. 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 Batiza Jesus, batiza Jesus. Sim, 14ª pessoa batizada com o Espírito Santo. 14ª pessoa batizada com o Espírito Santo. Enche Jesus. Glória, 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 glória. Olha que coisa linda, olha que coisa gloriosa. O poder de Deus está caindo. O poder de Deus está caindo. Jesus, enche ela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Batiza, 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 batiza Jesus. Aleluia. Eu vou declarar uma descarga do poder de Deus nesse lugar. Eu vou declarar uma descarga do poder de Deus nesse lugar. Quando eu contar até 3, vai haver um sopro do Espírito Santo e a gente canta. Não pare, 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 não pare. Vou contar até 3 e você vai receber uma descarga. Tem gente que vai cair no poder. Em nome do Pai. 2, em nome do Filho. 3, em nome do Espírito Santo. Receba agora uma descarga de poder.